Um dos maiores líderes militares da história, famoso imperador e ditador romano, conhecido por mudar o sistema republicano para o sistema de império na Roma Antiga. Nesse vídeo, irei falar de ninguém mais, ninguém menos que Júlio César, o grande imperador de Roma. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Júlio César foi o ditador romano que viveu entre os anos 100 até 44 a.C. Sua história foi marcada por importantes conquistas militares, muitas delas na Ásia, que eram pontos de resistência ao domínio romano na época. Ele também ficou conhecido por mudar o governo romano de uma república para uma ditadura, já que antes o governo funcionava em uma espécie de triunvirato, até César governar soberano, após uma guerra civil que tomou Roma. A vida de César foi bastante documentada, primeiramente com escrituras próprias e textos de pessoas que estavam próximas a ele, e depois com historiadores que tomaram posse dessa documentação e organizaram os fatos. César é uma figura controversa, muitos o consideram um ditador autoritário e muitos outros consideram um imperador justo, mas o que realmente importa é que ele de fato foi uma figura importante histórica no cenário mundial. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Caio Júlio César nasceu em 13 de julho de 100 a.C., sendo de uma família patrícia, que era como se chamava a nobreza da época. Ele era filho de Caio Júlio César e de Aurélia Cota. Pouco se sabe sobre a infância de César, mas existem registros de que ele teve uma boa educação e logo conseguiu dominar o grego e o latim, o que o tornou um grande conhecedor da gramática. Seu pai morreu em 85 a.C. e dessa maneira, César se tornou chefe da família. Nessa mesma época, eclodiu uma guerra civil em Roma, que de um lado tinha seu tio Caio Mário e Lúcio Cornélio Cinna, e outro o general Sulla. César se casou com Cornélia, filha de um dos principais inimigos de Sulla, o que levou a uma inimizade entre o general e Júlio. Com a vitória de Sulla, o ditador tirou vários dos direitos de César, sendo obrigado a se divorciar de Cornélia. Porém, César negou o divórcio e foi perseguido. Posteriormente, Júlio César foi perdoado, após investigações demonstrarem que as familiares dele apoiaram Sulla. Mesmo tendo sido perdoado por Sulla, César ainda não se sentia seguro com esse governo, por isso decidiu se afastar da cidade de Roma. Nessa época, se juntou ao exército e serviu na Ásia, com o rei da Bítínia, Nicomedes IV, passando tanto tempo na corte do rei que surgiram rumores de que os dois tinham envolvimento amoroso, algo que César negava. Quando ouviu falar que Sulla havia morrido em 78 a.C., retornou à sua casa, mas, com o confisco de sua herança, alugou uma casa simples em um bairro pobre da cidade de Roma. Júlio tornou-se então advogado, sendo conhecido por sua boa oratória e por processar políticos corruptos, o que o aproximou do povo. Em 74 a.C., o rei de Ponto, Mitíades VI, lutou contra os aliados de Roma, e César aproveitou a ocasião para ganhar mais popularidade, organizou seu próprio exército e, após enfrentar Mitríades em uma guerra, ganhou mais reconhecimento nas forças armadas e foi eleito tribuno militar, que eram políticos e líderes militares ao mesmo tempo. Depois disso, César chegou a enfrentar povos de várias regiões, onde hoje se localizam França, Suíça, Bélgica e parte da Alemanha. Após suas importantes vitórias, durante o consulado de Pompeu e Crasso, em 69 a.C., Júlio César foi nomeado questor, o primeiro passo para a política romana. Esse cargo implicava funções administrativas e dava entrada à escola de direito do Senado romano. Em 67 a.C., a esposa de César, Cornélia, morre. Ele então casa com Pompeia, que era a neta do general Sulla. Em 65 a.C., consegue se eleger édil, um cargo também de funções administrativas, mas mais alto, que tinha como função zelar pelo patrimônio da cidade. Dessa forma, ele consegue organizar alguns jogos como corridas de cavalos, combate de gladiadores e lutas com feras. Em 62 a.C., César ganhou o cargo de pretor, que seria o equivalente a um governador, sendo responsável por governar algumas províncias. Nessa época, ele também lutou novamente com a Espanha, subjugando tribos locais, o que permitiu ampliar e aumentar o seu próprio exército. Assim ganhou o título de Imperator das suas tropas, um título que os soldados davam aos líderes após grandes vitórias e campanhas militares. Gosta de rock?
E curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu! César tentou se candidatar a cônsul, cargo mais alto do governo romano, no ano de 60 a.C. e conseguiu ser eleito. Esse sistema funcionava de uma forma que eram eleitos 2 cônsules a cada 2 anos. Com a vitória de César, ele fez secretamente uma aliança com Pompeu, que era um grande líder militar e bem visto pela população pelas suas conquistas, e com Crasso, que concentrava muitas riquezas, mas não tinha poder político, formando assim o primeiro triunvirato, onde cada um era responsável pela sua área, que no caso eram econômica, militar e política. Apesar de ser extremamente famosa, essa aliança não tinha nenhuma validade jurídica e funcionava na informalidade, mas mesmo assim tinham a maior parte do poder sobre Roma, o que incomodou bastante o Senado. Essa aliança foi consolidada principalmente através do casamento de Pompeu e a filha de César. Como cônsul, o romano tomou decisões importantes para as camadas mais populares, como redistribuir as terras públicas para o povo, obtendo apoio tanto de Pompeu quanto de Crasso. Pompeu encheu as ruas com suas tropas para intimidar a aristocracia romana. O outro cônsul foi contrário à ideia, mas foi afastado pelo Senado por homens de César, que também prendia todos os que eram contrários às suas ideias do triunvirato. O então cônsul não parou apenas por aí, também continuou suas campanhas militares e dominou a região da Gália, que fazia fronteira com regiões conquistadas por Roma. Em 56 a.C., os triunviros fizeram uma reunião de emergência, uma vez que a aliança estava se desfazendo. Porém, através da Conferência de Luca, conseguiram renovar o triunvirato por mais 5 anos. A Gália já havia sido completamente conquistada, porém, ainda existia resistência por parte das tribos, mas César conseguiu conter os avanços. Nessa época, César tentou conquistar a Britânia, que seria equivalente hoje à Inglaterra. Ele perdeu a primeira batalha, mas em seguida conseguiu fazer uma boa campanha, avançando mais adentro do território. Apesar disso, aconteceu uma revolta que fez com que as tropas romanas recuassem. Enquanto participava dessa guerra, sua filha Júlia, esposa de Pompeu, faleceu, o que colocou a aliança em risco, pois Pompeu preferiu casar com a filha de um grande inimigo de César no Senado. Em 53 a.C., Crasso foi morto em uma invasão de Roma ao Império Parta, o que marcou finalmente o fim do triunvirato. Pompeu, com a ajuda da aristocracia conservadora romana, foi eleito o único cônsul de Roma. A Batalha da Gália ainda acontecia, pois ocorriam muitas revoltas por parte das tribos, embora fosse um território romano. As tribos resolveram se unir em uma investida contra Roma. Essa investida foi contida em 50 a.C., completamente derrotada. César conseguiu grande fortuna e prestígio militar com essa vitória, e seus soldados estavam felizes em servi-lo, e ele tinha o apoio da população. No mesmo ano de 50 a.C., o mandato de César como governador havia acabado, o que tirava sua imunidade jurídica. Dessa forma, ele temia voltar para Roma e ser julgado por Pompeu, e os senadores já o acusavam de traição e insubordinação, o que resultou em uma guerra civil. César afirmou que não tinha opção a não ser lutar pelos seus direitos, e para isso acabou descumprindo uma das regras muito importantes da sociedade romana: nenhum general podia entrar no território da Itália com suas tropas. Ou seja, após a guerra, César foi mandado de volta para casa e deveria deixar os seus soldados de lado e retomar como um cidadão comum. Contudo, ele cruzou a fronteira da Itália com uma legião de soldados no ano de 49 a.C. Pompeu não tinha defesas, estando completamente despreparado para isso, resolvendo fugir para o sul junto com os senadores para tentar acumular mais tropas. Pompeu não queria lutar, mas César queria prendê-lo e dessa forma Pompeu decide fugir para a Grécia. Júlio César foi até a Espanha para conseguir uma frota de navios, deixando Roma sob a liderança do general Marco Antônio, seu segundo em comando e aliado próximo de César. Quando conseguiu as frotas, travou importantes batalhas contra Pompeu e quase foi capturado, mas finalmente conseguiu vencer a batalha de Farsala. Pompeu se refugiou no Egito, onde foi assassinado. César foi até a Ásia em 47 a.C., onde venceu o rei do Ponto de forma rápida e também invadiu o Egito, onde se colocou no meio da disputa do governo local a favor de Cleópatra. Quando finalmente voltou para Roma, em 46 a.C., Júlio César usou suas tropas para extinguir o Senado, se autodecretando